Olá, meus amigos! Hoje a gente vai falar de linfonodo reacional. É aquele linfonodo que aparece no pescoço, que todo mundo se desespera, achando que já vai morrer, já começa a fazer testamento e tudo mais. Calma, 99% das vezes não é nada com que tem que se preocupar. Fica aí comigo! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que perturba muito as pessoas, principalmente as mãezinhas e os pais, quando avalia e vê um linfonodo no pescoço de uma criança. Uma nodulação que ele toca e ele começa a ficar preocupado, porque é natural que a gente imagine que qualquer caroço que apareça do nada no pescoço, a gente já vai associar com aquela palavra que ninguém quer falar. Ai meu Deus, será que isso pode ser um câncer que começou a se desenvolver? Mas saibam, pessoal, que os linfonodos cervicais é tipo um filtro, é um filtro imunológico do nosso corpo. E ele tem em todo o corpo. E no pescoço também tem. E não são poucos, no pescoço chega a ter 150 a 200 linfonodos distribuídos em cadeias, e cada cadeia dessa de linfonodo é responsável pela proteção de uma determinada localização da nossa cabeça e do nosso pescoço. Por exemplo, os linfonodos que ficam nessa região aqui, na região que a gente chama de nível 2, ele é responsável por toda a região da base da língua, da nossa garganta, da nossa amígdala, da parte posterior do nariz. Então, qualquer infecção que ocorra lá pode gerar uma reação nesse linfonodo e ele crescer. Não quer dizer que o linfonodo é o problema. E é algo muito comum nas crianças. Chega a ocorrer em até 30% a 40% das crianças, que está no início do seu desenvolvimento, com o sistema imunológico ativo. Os pais observam aquilo e ficam extremamente preocupados, mas 99% desses linfonodos não vão ser absolutamente nada. É claro que precisa de avaliação. Você não vai conseguir dizer se aquele linfonodo não tem alteração. Mas o que eu estou querendo te dizer é que não é porque apareceu que tu vai te desesperar, porque na imensa maioria não é nada demais. Nos adultos, esse linfonodo reacional também pode aparecer, mas é menos frequente do que na criança e é mais difícil de palpar. Por quê? Porque o adulto ele já fez um monte de coisa na vida dele, né? Uma delas é que ele já engordou. Então não é aquele pescoço extremamente magro como é o da criança, que a gente tem mais facilidade de tocar. E claro, já é um sistema imunológico que já está maduro, então não tem toda aquela reação como é o caso dos linfonodos da criança. Então menos de 1% dos linfonodos que crescem no pescoço estão relacionados a câncer. 99% vai ser relacionado a qualquer outro problema que vai se resolver, ou sozinho ou com medicação. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se estiver sendo útil, eu sei que a gente esquece. Agora está conversando comigo, dá uma paradinha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente. Vamos voltar para o teu vídeo, que é para eu parar de te atrapalhar. É claro, pessoal, que quanto maior vai ficando a idade, o aparecimento de linfonodos muito grandes vai ficando menos comum. Entenderam? Então, é essa a proporção. Mas o que você vai aprender? O linfonodo reacional, como o próprio nome diz, é um linfonodo que reagiu a alguma coisa. E esse linfonodo ele pode reagir tanto a uma infecção de garganta, ele pode reagir ao teu cabelo que tu queimou com chapinha, ou que tu queimou tua boca com café, ou que tu teve uma afta, ou que tu teve uma infecção na boca, ou até mesmo se tu fuxicar muito, ficar com dor na boca, o linfonodo aumenta. Por quê? Porque é uma reação a um processo inflamatório. Só que esse linfonodo que reagiu a esse processo inflamatório, pessoal, ele vai se desenvolver e na imensa maioria das vezes ele vai sumir sozinho, não vai precisar de absolutamente nada. Existem situações de linfonodos reacionais que crescem muito e chegam a virar um abscesso. Nessas situações, pode haver necessidade de uma abordagem cirúrgica para quê? Para drenar o abscesso, mas continua sendo um linfonodo reacional e que não tem relação com o câncer. Já em outras situações, uma doença como o câncer também pode gerar reação no linfonodo. Só que aí você se pergunta, e como é que tu sabe? Porque aí tem características diferentes. A inflamação, a infecção gera reação no linfonodo
ele se torna um linfonodo reacional. Esse é o nome que vem descrito no ultrassom, e esse nome descrito no ultrassom é porque quando o ultrassonografista olhou para aquele linfonodo, ele viu que todas as características do linfonodo continuavam normais. A única coisa que ele fez foi crescer, mas ele continuava exatamente igual a um linfonodo normal, com todas as características de um linfonodo normal. Porém, quando o linfonodo reage devido a um câncer, ou seja, quando o linfonodo cresce porque foi um câncer que acometeu esse linfonodo, aí o crescimento dele já é completamente diferente. Já é um crescimento anárquico, já é um crescimento sem uma relação e sem controle. Então, aquele linfonodo que tinha uma determinada característica, que ele era bonitinho, que ele tinha uma consistência fibroelástica, que ele era molenguinha, que ele se mexia facilmente, ele começa a assumir uma característica completamente diferente. E quando o colega olha no ultrassom, aquele linfonodo que era compridinho já não é mais comprido, ele passa a ser totalmente arredondado, ele passa a ter suas bordas irregulares, ele passa a modificar a sua característica de vascularização, ou seja, ele não tem mais um padrão de vascularização que nós chamamos normais. Então, esses detalhes que são vistos no ultrassom faz com que a gente já suspeite que aquele linfonodo não é um linfonodo reacional, não é um linfonodo típico, ou seja, típico de normalidade, e aquele linfonodo passa a ser um linfonodo anormal, um linfonodo atípico, como nós chamamos, ou um linfonodo indeterminado, que essas são as formas que vão vir descritas no teu ultrassom, ser humano. Vai vir linfonodo reacional, te acalma, vai fazer tua avaliação, mas não vai perder teu sono por isso. Agora, quando você tem escrito linfonodo indeterminado ou linfonodo atípico, esse precisa de atenção e precisa de uma avaliação mais pormenorizada. Não que muitas vezes quem faz o ultrassom não possa errar essa classificação, mas você precisa de uma avaliação detalhada. Quando a gente descobre que esse linfonodo ele é atípico, dependendo do que a gente está suspeitando, é quando a gente vai indicar um tipo de conduta ou outra. Como eu falei para vocês que esse linfonodo está reagindo a alguma coisa, se ele é atípico, eu maldo primeiramente que aquilo pode ter alguma relação ou com um câncer ou com uma doença infecciosa mais séria, como é o caso de uma tuberculose, de uma toxoplasmose. Não necessariamente câncer. Outras doenças também podem causar o linfonodo atípico, tá bom, pessoal? É por isso que ele tem que ser investigado. Não é só olhar, é atípico, é câncer. Não. O câncer, ele entra numa das hipóteses diagnósticas, mas tem várias. Quando a gente vê o linfonodo atípico, dependendo da localização, dependendo da característica, a gente vai ter duas opções de diagnóstico. Uma é através da punção, onde a gente vai fazer uma punçãozinha. Para quê? Para saber do que se trata esse linfonodo. E em situações onde a punção não está indicada ou a punção não me dá um resultado conclusivo, a gente tem que fazer uma biópsia. E como é que é essa biópsia? A gente tem que ir lá e tirar aquele linfonodo todinho, a carne dele toda, e mandar para o laboratório para que o colega consiga analisar aquele linfonodo por completo. E aí me dizer do que se trata. Só lembrando, pessoal, que o linfonodo, quando ele altera, eu não vou olhar para ele e dizer, é câncer. Porque lembra que se ele cresce aqui porque ele reagiu a algum processo na base da língua, na garganta, na parte posterior do nariz. Se a gente está pensando que possa ser um câncer, é claro que deveria ter um câncer nessas regiões, que naturalmente a gente vai analisar através de uma tomografia. Mas se não tem nada, se não apareceu nada e ela tem um linfonodo atípico, a gente para de pensar que pode ser um câncer e a gente começa a pensar que pode ser uma doença infecciosa. Mas do mesmo jeito a gente precisa chegar a um diagnóstico com aquele linfonodo. Agora pensem de outra forma. Chega um paciente comigo, com 60 e poucos anos, passou 40 anos da vida dele fumando uma quantidade razoável de cigarro, me chega dizendo que está com uma ferida na base da língua, que ele sente que dói quando ele come, e apareceu um linfonodo aqui no pescoço, e é um linfonodo atípico. O que vocês acham que eu vou suspeitar? Eu vou suspeitar que é um câncer. É isso que eu vou suspeitar primeiro. E eu não vou fazer só a biópsia do linfonodo, vou fazer a biópsia da ferida lá da base da língua, porque é ela que me interessa. Porque provavelmente é ela
que é a disseminadora que fez aquele linfonodo aumentar. Vocês entenderam? Então, automaticamente a minha suspeita vai para uma coisa ou vai para outra. O paciente aparece com linfonodo atípico e ele começou a ficar rouco há alguns meses e não melhorou a rouquidão. Vocês acham que eu vou pensar que é um linfonodo por causa de uma infecção de garganta? Claro que não. Vou suspeitar de problema na laringe. O paciente era fumante? Será que não pode ser um câncer de laringe? Agora pensemos de outra forma. O paciente tem um linfonodo atípico, mas é um paciente jovem, que não tem nenhuma alteração nem na base da língua, nem na amígdala, em nenhum lugar da cabeça e pescoço, não vi nada. É um linfonodo atípico pequeno nessa região. Eu vou pensar que é câncer? Não. O câncer vai ficar lá no último colocado como hipótese diagnóstica. Eu vou pensar que é uma doença infecciosa. Agora mesmo, recente, eu atendi uma jovem que ela chegou com um linfonodo bem atípico nessa região. Ela estava desesperada, bichinha, achando que estava com câncer, que ia morrer. Eu digo, mulher, te acalma. Eu já tinha feito as tomografias, não tinha nada, tudo limpo. Eu digo, isso pode ter sido uma infecção que aconteceu, a gente precisa fazer análise. E no resumo total, quando a gente terminou de fazer a análise, era um linfonodo que cresceu por causa de uma infecção de toxoplasmose, que é extremamente comum e que a gente não vai fazer absolutamente nada. Mas era um linfonodo atípico. Vocês conseguiram entender? A mesma coisa é para pacientes que pensam, mas o linfoma é um câncer do linfonodo, ele pode crescer só no linfonodo. Sim, é verdade, mas o linfoma ele já tem uma característica de crescimento completamente diferente. Ele cresce em conglomerados, não só um único linfonodo em um local, e ele tem muita predileção pela parte mais inferior do pescoço. Então tudo, pessoal, tem uma forma que a gente analisa, que a gente direciona o pensamento para chegar a um diagnóstico, a uma conclusão e direcionar aquele paciente para o tratamento adequado. Vocês conseguiram entender, meus seres humaninhos? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus. Fui!